Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio! Hoje é 1 de dezembro e começamos o último mês do ano com eventos que mudaram a história mundial. Vamos falar sobre revoluções que derrubaram impérios, tratados que transformaram continentes, desastres que marcaram gerações e marcos científicos que expandiram nosso conhecimento do universo. Prepare-se porque temos histórias poderosas pela frente! Se você ama história, inscreva-se no canal e ative o sininho. O dia 1 de dezembro nos leva desde o colapso de impérios no início do século XX. Passa por tragédias que alertaram sobre perigos ambientais, até conquistas científicas que nos levaram além da Terra. É um dia marcado por transformações políticas profundas e avanços extraordinários. União entre Sérvia e Montenegro, formando a Iugoslávia 1918. Em 1 de dezembro de 1918, foi proclamado o Reino do Sérvioi. Croatas e eslovenos, que em 1929 seria renomeado Iugoslávia. Este evento marcou a criação de um Estado multiétnico ambicioso que tentaria unir povos dos Balcãs sob uma única bandeira. A Primeira Guerra Mundial havia acabado apenas 3 semanas antes. O Império Austro-Húngaro, que controlava grande parte dos Balcãs, havia colapsado completamente. A Sérvia, embora devastada pela guerra, emergiu como potência regional vitoriosa. O momento era propício para realizar o sonho paneslavo de unir todos os eslavos do sul. Em 1 de dezembro de 1918, o príncipe regente Alexandre da Sérvia aceitou a união com o Estado dos eslovenos, croatas e sérvios, território que havia se separado do Império Austro-Húngaro. O novo reino unia sérvios ortodoxos, croatas católicos, eslovenos, bósnios muçulmanos, macedônios e montenegrinos, sob uma monarquia sérvia. Desde o início, tensões fervilhavam sob a superfície. Os sérvios dominavam o governo e exército, causando ressentimento entre croatas e outros grupos. A Croácia esperava federalismo com autonomia, mas Belgrado impôs centralização. Diferenças religiosas, históricas e culturais criavam atritos constantes. Em 1929, o rei Alexandre aboliu a Constituição e renomeou o país como Iugoslávia, que significa Terra dos Eslavos do Sul. Ele tentou suprimir identidades étnicas e criar identidade iugoslava unificada. Não funcionou. Em 1934, Alexandre foi assassinado em Marselha por nacionalistas macedônios e croatas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia foi invadida e fragmentada. Croatas fascistas criaram o Estado fantoche e massacraram sérvios, judeus e ciganos. Sérvios monarquistas e comunistas partisans lutaram entre si tanto quanto contra ocupantes. Josip Broz Tito e seus partisans comunistas emergiram vitoriosos, recriando a Iugoslávia como Federação Comunista em 1945. Tito manteve a Iugoslávia unida por décadas, através de repressão de nacionalismos, prosperidade relativa e carisma pessoal. Mas após sua morte em 1980, tensões ressurgiram. Em 1991, a Iugoslávia começou a se desintegrar violentamente. Guerras brutais mataram centenas de milhares. O sonho de 1 de dezembro de 1918 terminou em genocídio e limpeza étnica. Hoje, o território da antiga Iugoslávia está dividido em 7 países independentes: Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia do Norte. A criação de 1918 foi experimento nobre, mas fadado ao fracasso, tentando forçar povos diversos em estado artificial. Tratado da Antártida entra em vigor 1961. Em 1 de dezembro de 1961, entrou em vigor o Tratado da Antártida, um dos acordos internacionais mais bem-sucedidos da história. O tratado congelou reivindicações territoriais na Antártida e dedicou o continente inteiro à pesquisa científica pacífica. Durante o século XIX e início do XX, várias nações reivindicaram partes da Antártida. Reino Unido, França, Noruega, Austrália, Nova Zelândia, Chile e Argentina, todas tinham reivindicações sobrepostas. Com a Guerra Fria, havia medo de que a Antártida se tornasse zona de conflito militar ou corrida por recursos. Em 1959, 12 países assinaram o Tratado da Antártida em Washington. O tratado estabeleceu princípios revolucionários. A Antártida seria usada apenas para fins pacíficos, sem atividades militares. Pesquisa científica seria livre e cooperativa. Reivindicações territoriais existentes ficaram congeladas, mas não reconhecidas nem rejeitadas.
Testes nucleares e descarte de lixo radioativo foram proibidos. O tratado entrou em vigor em 1 de dezembro de 1961, após ratificação pelos países signatários. Foi notável por ser negociado em plena Guerra Fria, com União Soviética e Estados Unidos concordando em princípios comuns. Hoje, mais de 50 países são partes do tratado. A Antártida tornou-se laboratório científico global. Estações de pesquisa de dezenas de países estudam clima, vida selvagem geológica e astronomia. Pesquisas de núcleos de gelo antártico forneceram evidências cruciais sobre mudanças climáticas. O continente é vital para entender aquecimento global. O Protocolo de Madrid de 1991 fortaleceu proteções ambientais, proibindo mineração por 50 anos e designando a Antártida como reserva natural dedicada à paz e ciência. O Tratado da Antártida permanece exemplo raro de cooperação internacional bem-sucedida. Desastre de Bhopal, 1984. Na madrugada de 3 de dezembro de 1984, não 1 de dezembro, ocorreu o desastre industrial de Bhopal. Deixe-me corrigir com o evento do dia correto. Rosa Parks e o boicote aos ônibus de Montgomery, 1955, em 1 de dezembro de 1955. Rosa Parks, uma costureira afro-americana de 42 anos, recusou-se a ceder seu assento para um passageiro branco em um ônibus em Montgomery, Alabama. Sua prisão desencadeou o boicote aos ônibus de Montgomery e ajudou a lançar o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Na época, leis de segregação racial, conhecidas como Lei Jim Crow, dominavam o sul dos Estados Unidos. Ônibus tinham seções segregadas. Negros deviam sentar-se na parte traseira e ceder assentos para brancos quando solicitado. Rosa Parks estava sentada na seção do meio, permitida para negros quando vazias. Quando um homem branco embarcou e exigiu assento, o motorista ordenou que Parks e outros 3 passageiros negros se levantassem. Os outros obedeceram. Parks recusou-se. Ela não estava na seção branca e estava cansada após dia longo de trabalho. Mais importante, estava cansada de ceder. Parks foi presa por violar leis de segregação. Mas ela não era ativista aleatória. Era secretária da ANACP local e estava treinada em desobediência civil. Líderes negros de Montgomery, incluindo o jovem pastor Martin Luther King Jr., viram oportunidade para ação organizada. Em 5 de dezembro, negros de Montgomery iniciaram boicote aos ônibus. Durante 381 dias, 40 mil afro-americanos recusaram-se a usar ônibus, caminharam quilômetros, organizaram caronas, usaram táxis. A companhia de ônibus sofreu perdas financeiras massivas. O boicote enfrentou repressão violenta. Casas de King e outros líderes foram bombardeadas. Participantes foram presos sob pretextos falsos, mas o movimento perseverou. Em novembro de 1956, a Suprema Corte declarou leis de segregação em ônibus inconstitucionais. Em 20 de dezembro, o boicote terminou vitoriosamente. O ato de Rosa Parks e o boicote de Montgomery tornaram-se símbolos do movimento dos direitos civis. Martin Luther King Jr. emergiu como líder nacional. O sucesso inspirou movimentos similares por todo o Sul. Parks tornou-se ícone, chamada de mãe do movimento dos direitos civis. Ela morreu em 2005, aos 92 anos, tendo testemunhado transformações que ajudou a criar. Em 1 de dezembro de 1990, trabalhadores britânicos e franceses se encontraram sob o Canal da Mancha, completando a perfuração do Eurotúnel que conectaria Inglaterra e França. Em 2013, o ator Paul Walker, estrela da franquia Velozes e Furiosos, morreu em acidente de carro aos 40 anos. Em 1955, o mesmo dia da prisão de Rosa Parks, a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América recomendou o uso de helicópteros para operações de busca e salvamento. A criação da Iugoslávia em 1918 mostra perigos de construir estados artificiais, ignorando realidades étnicas e históricas. Ideais nobres de unidade eslava não podiam superar séculos de diferenças e ressentimentos. Estados multiétnicos podem funcionar, mas exigem federalismo genuíno, respeito por diferenças e instituições fortes, não imposição de identidade artificial. O Tratado da Antártida demonstra que cooperação internacional é possível mesmo em tempos de rivalidade intensa. Quando países colocam ciência e bem comum acima de interesses nacionais estreitos, todos se beneficiam. A Antártida permanece exemplo inspirador do que a humanidade pode alcançar quando coopera. Rosa Parks nos ensina que atos individuais de coragem
podem catalisar movimentos massivos. Ela não planejava iniciar a revolução. Apenas recusou-se a aceitar injustiça naquele momento. Mas seu ato, combinado com a organização comunitária, desencadeou transformações profundas. Mudança social exige tanto coragem individual quanto organização coletiva. Então, pessoal, hoje vimos como o dia 1 de dezembro foi marcado pela criação da Iugoslávia em 1918, a entrada em vigor do Tratado da Antártida em 1961 e a prisão de Rosa Parks, que iniciou o boicote aos ônibus de Montgomery em 1955. E você conhecia a história complexa da Iugoslávia? Acha que a Antártida deve permanecer protegida? O que pensa sobre o legado de Rosa Parks? Deixe nos comentários. Seboc, gosto, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama a história. Amanhã vamos falar sobre o dia 2 de dezembro. Não perca. Até amanhã!